É o seguinte, Patrick. Ah, por que a morte não existe? O que seria morte para um ateu, por exemplo? Um ateu vai dizer o seguinte, que a gente morreu, morreu, acabou, certo? Que a pessoa morreu e a gente vai virar nada, a gente vai ser o nada. Tipo, morreu, acabou, que eu tô aqui, de repente eu não sou nada, eu vou deixar de existir. Beleza, então em outras palavras, para um ateu, é que a gente vai ser o nada, não é verdade? Mas aí que tá. Vamos já agora focar de uma maneira diferente. Não é difícil de entender. Tenta raciocinar comigo, Patrick. Uma coisa simples. Eu não sou nenhum gênio, nem né, uma pessoa estudada, entendida. Então só pensa comigo aqui. Imagina o seguinte, Patrick. O que existia? Uma pergunta. O que existia antes de tudo existir? Antes de toda a vida, tudo, todo o universo, seja lá o que for falar. O que existia antes de tudo existir? Aí, qualquer pessoa, claro, vai respondendo, existiu nada, né? Antes da vida começar a existir, existia nada. Beleza? Mas aí pensa comigo, Patrick, pra gente constatar, pra gente pegar essa palavra nada, existiu nada, pra gente pensar no nada, a gente só pensa no nada, na existência do nada, porque a gente tem a perspectiva oposta do nada, que é o tudo, certo? Isso é tudo que a gente pode imaginar, né? Como é que tu vai imaginar um nada sem tu imaginar a perspectiva oposta? A gente imagina nada a partir porque existe o tudo. Como é que a gente vai pensar na direita sem ter como base a esquerda, entendeu? Cima, alto. É a dualidade. Então vamos pensar aqui na criação do mundo. Como é a criação do mundo? O que motiva a criação do mundo? O que motiva a criação do mundo é que o mundo é como se tudo não é que é que assim, Patrick, é justamente isso, é uma coisa assim que é muito louca pensar, porque no momento que tu pensou que existiu nada, automaticamente tu constata que existiu o oposto, algo, não é verdade? Então, o nada, esses dois momentos vêm junto. O tudo, o nada e o tudo, são dois momentos juntos, eles nascem, o um e o dois, que é a dualidade inicial da vida. E aí a gente tem o que? A gente tem o nada parado, estático, e do outro lado a gente tem o oposto, que é vida, é luz, é movimento, é luz se movimentando, que está vivo. E do outro lado é o nada. Na verdade, o tudo, vida, morte, tudo, nada, entende? E então agora imagina, essa luz que é viva, ela tá dando de cara com nada. Ela começa a se assustar, ela começa a entrar em desespero, porque ela não é aquele nada. Ela é luz e ela precisa se movimentar, mas ela, frente àquele nada, sem direção, ela não consegue ir pra lá, ela entra no desespero. Então, ela percebe que o único, ela percebe primeiro, nesse momento da consciência, da criação de tudo, da consciência, essa luz, tudo é fácil de entender, né? Tu deve estar me acompanhando. Essa luz ela descobre que ela é movimento, porque ela vê o oposto, tá de frente pro nada, ela tá vendo que ela não é o nada, ela percebe que ela é movimento. Deixa eu respirar aqui. Aham, nossa. Vou falando assim, e aí o nariz, né? Então, ela percebe o que ela é, que é movimento, ela não é aquele nada. Então, ela se movimenta para a única direção que ela pode se movimentar nesses dois momentos iniciais, que é para a luz. O único momento que ela pode se movimentar frente ao nada é para dentro dela mesma, para o movimento, ou seja, ela mantém o movimento para dentro de si. E aí, mantendo o movimento para dentro de si, o que acontece? Cria o terceiro ponto ali da consciência, que na verdade esses 1, o 2, o 3, o tudo e o nada, e esse terceiro ponto que eu vou falar agora, vem tudo junto. Qual que é o terceiro ponto? É o observador. Ela mergulha para dentro de si mesma, a luz,
E ela se torna o observador, que ela fica lá de cima, agora ela se afasta daquele momento. E ela observa lá de cima, é o triângulo. Você pode desenhar ali no papel, você vai entender. O triângulo é isso. Dos dois pontos de baixo é a dualidade inicial da consciência. Não está agora se colidindo junto, elas estão afastadas. Porque eu tenho o terceiro ponto lá em cima que está observando as duas. Separadamente, digamos. Então ele observa, esse terceiro ponto, ele observa lá de cima o seu passado, o passado dele. Qual que é o passado da consciência? É esse momento, né? Eu tô enrolando aqui, né? 5 minutos já. Então, e daí assim, ele se afasta e, claro, olhando entre o nada e o tudo, ele já entendeu que o que ele busca frente ao nada é a luz, é propriamente ele mesmo. A luz busca a si mesma, só que ele entende que ele precisa da escuridão, ele precisa ter escuro para clarear, para se movimentar. Entende? Porque isso é que nem nós, assim, alguém quer escrever muito um livro, por exemplo. O que que é esse livro que a pessoa está almejando escrever? Esse livro que a pessoa está almejando escrever é um escuro que nós, a luz, tudo que a gente está buscando é a felicidade, né? É o alívio, se sentir bem. Por que que a gente está buscando isso? A gente já nasce buscando isso, uma criança. Por que a gente está buscando isso? Porque a gente é luz. Porque a gente é essa felicidade. E a gente está buscando essa felicidade que a gente conheceu, que a gente já sabe, que tem impresso em nós. Então isso se resume a tudo que a gente busca, se resume ao movimento que todas as pessoas fazem. Então, a gente quer muito escrever um livro. O que é escrever um livro? Escrever um livro é um escuro que nós, sendo a luz, tá almejando clarear, olhando por trás dos bastidores aqui, escrever um livro do teatro, olhando por trás dos bastidores do teatro, é isso. Aí um dia você vai lá e consegue escrever esse livro. O que acontece quando você consegue escrever esse livro? A luz, conseguiu clarear aquele escuro. Então você foi lá com toda a luz e clareou aquele escuro. E quando você clareia aquele escuro, você sente a luz que você é. Não é verdade? É isso, a luz clarear o escuro, ela sente a luz que ela é. Porque a luz não consegue se ver de fora. Eu sou luz, mas e daí? Sabe? A luz, para ela se ver de fora, ela se vê através dos olhos da escuridão. Que é quando ela clareia o escuro. Ela clareia o escuro, ela sente que ela é. Assim é nós. Mas eu já me perdi aqui. Então, vai formar o triângulo. Só que a luz ela não pode parar ali no triângulo. Porque se ela parar no triângulo, parar é voltar a ser nada. Então ela vai voltar a ser nada, vai encostar naquele momento de ser nada e ela vai precisar se movimentar de novo. Só ali tu já entende que não é morte, né? Porque encostou no nada, precisou se movimentar, não adentrou o nada. Isso eu vou te explicar depois. Então, ela parou no triângulo, ela precisa se movimentar. Então ela vai formar as outras formas geométricas da geometria sagrada. A geometria sagrada são a geometria da vida, que está em tudo. Tu pode pesquisar ali, tu vai ver que a geometria está em tudo. Está numa flor, está em absolutamente tudo. Esse padrão da geometria sagrada. Se quiser pesquisar aí no Google, você vai entender. Na Wikipédia já vai mostrar o que é ali. Então, Então a luz não pode parar nesse momento. Então ela vai continuar se movimentando. Então ali do triângulo ela forma o quadrado. Do quadrado, se eu não me engano, que como eu disse, eu não foco muitos detalhes, eu tenho que focar mais nos detalhes, mas eu já foco todo, assim, eu não fiquei me olhando cada momento da geometria, mas se eu não me engano, depois do quadrado vem o pentágono, daí vem, ai, sei lá, aí também vem o hexagrama. Não sei se tu já olhou o que é o hexagrama, tipo uma estrela, assim. É uma estrela com um triângulo pra cima e um triângulo pra baixo. Símbolos meio ocultistas, assim, né? Como muitas pessoas acham. O hexagrama, o pentagrama, né? Pentagrama, eu falei o hexagrama antes ou o pentagrama, nem lembro. Então, pentagrama, o hexagrama, e vai formando ali. Então ela vai se movimentando e ela vai gerar 7/12 formas geométricas. 7 formas geométricas totalmente novas. E das 7 formas geométricas totalmente novas, vai ter outros 5 que já são formados a partir dessas 7 primeiras.
Só que daí quando ela chega nesse momento 12 da consciência, os 12 momentos, não pode parar ali, né? Porque se a luz parar, ela vai voltar pro nada, não é verdade? Então, o que que acontece? Tem um momento abstrato que entra ali no meio. Que, se tu quiser pesquisar aí na internet, tu vai ver que esse desenho geométrico se chama o cubo de Metatron, que pode ser representado também, olhando já em teatro, como Lúcifer, porque é o portador da luz. O que acontece? Esse cubo de Metatron, ele tem uma geometria que ele faz dar um giro do momento 12 pro primeiro momento da consciência, que não é bem o primeiro momento, é o momento 3, né? Porque volta ali pro terceiro, porque que nem eu falei, do momento 2, 3, já vem tudo junto. Então, esse cubo de Metatron, ele faz dar o giro do momento 12 pro momento, vamos dizer assim, faz a recontagem dessa geometria. Só que acontece, quando a geometria começa a contar de novo esses momentos, ela já tem a bagagem do passado, já tem mais experiência, que nem nós, sabe? A gente vem aqui como criança e a gente começa a formar o nosso ego, começa a formar quem a gente é, sabe? Com a base em experiência, nossas crenças, né? Começa a formar tudo isso a partir ah, dessa volta que a luz dá, do que nossos pais vão falando, entendeu? É o mesmo movimento. É, não é que é bem o mesmo movimento, só pra explicar aqui, né? Pra ficar entendido, senão eu vou, sei lá, levantar umas questões em vez de responder, em vez, né? Que eu queria falar devagar. Não quero devagar, né? Que eu já faço isso muito. Ah, então o que acontece? Esse cubo de Metatron, ele faz girar o giro. Então a luz, ela girando, ela vai começar a formar a vida que a gente vê à nossa volta. Vai formar ali, tá no reino atômico. Que isso é o átomo. Tu vai dizer assim, ah, mas onde é que tá essa luz que eu não tô vendo aqui? Alguém vai dizer, não, onde é que tá essa luz que eu não tô vendo? Eu tô vendo que eu aqui, carne, osso, e as coisas à minha volta. Onde é que tá essa luz? Isso é comprovado? Onde é que eu posso comprovar isso? Alguém vai dizer. Então, a ciência já entende que tudo é feito de átomos, seja os planetas, seja as galáxias, seja o que for. Tudo é feito de átomo. E átomo é só um outro nome para luz. Átomo é luz se movimentando, luz vibrando, luz se movimentando. Isso a ciência já entende. Então, então ali tu já entende. É luz se movimentando frente ao nada. Basicamente isso. Isso é toda a vida. Só que a gente não vê bem essa luz. A gente já vê redobra se redobra a luz, que é esse mesmo movimento que eu acabei de falar, esses giros que eu acabei de falar ali, que daí do reino atômico, que é só átomo, uh, vai pro reino mineral, do reino mineral se redobra, vai pro reino vegetal, do reino vegetal se redobra, vai pro reino animal, do reino animal, e tudo que faz essa redobra é esse cubo de Metatron, esse ponto 13, né? Que é abstrato. E se redobra do reino animal, vai pro reino humano. Caramba, tá 13 minutos. Enfim, vai pro reino humano. E aí, chegando no reino humano, nós aqui, o que acontece? A luz já tá, né, bem aprofundada. Aí não vai ter mais redobra. É tipo como se fosse o último reino, entre aspas. Porque tem outra coisa pra explicar ali, mas eu não vou explicar agora. É como se fosse o último reino. Porque até porque, se tu parar pra pensar, é o último reino, porque é nós que interpretamos os reinos anteriores. É que nem eu te falei. O átomo, ele depende de um observador para definir o que ele é. Que é o nosso reino. A gente, com a nossa cognição mental, interpreta aquele átomo e suas 7 camadas, como as 7 cores e tudo que a gente vê, as 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aliás, o dó já volta pro, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí volta pro dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, ré, mi, fá. Como todas as notas que a gente escuta, como todos os 7. 7 sentimentos positivos, 7 sentimentos negativos. Então a gente interpreta o átomo com 7 camadas, como toda essa vida, né? Isso é o reino
humano. Não posso me perder aqui. Ah tá, em resumo, vou tentar resumir, eu já tô. Em vez de explicar, né? Então, o que acontece? Quando chega aqui no nosso reino, a gente precisa continuar se movimentando. Só que agora a luz ela não está se movimentando mais de forma automática, como até então vinha sendo. Agora a luz. Ah, isso que eu ia falar também. Essa perspectiva de uma coisa veio depois da outra. Isso é tudo perspectiva nossa que a gente tem aqui no nosso cérebro, na nossa cognição mental de tempo, né? Não tem nada disso de um passado que foi vindo até aqui. Mas é outra questão também. Você pode entender, eu não tô aqui me passando, né? Que eu tô falando coisas geniais pra ti, ou que eu quero deixar tu impressionado. Não, eu tô aqui conversando, né? Passando algumas, compartilhando conhecimento pra tentar passar adiante as coisas que eu vi, as coisas que eu li, as coisas que eu encontrei, procurei, né? Pra gerar aqui um compartilhar, digamos. Tá, eu já vou enviar esse aqui que tá muito grande e continuar na próxima, que daí é o final, assim, só pra te explicar a questão da morte. Mas daí eu divago, né, quando já tá em 16 minutos.